não mudou. Porque a gente vai ver aqui no livro de Ezequiel 37, a qual eu estava no meu lar e há vários dias meditando, e essa palavra vinha à minha mente. E eu, antes de eu sair de casa, eu marquei aqui esse texto, Ezequiel 37, quando fala aqui a visão de vales de ossos secos. É forte essa passagem, como outras passagens que tem dentro da Bíblia, para mim, para você aprender, se aprofundar, entender, meditar, se alimentar, porque a palavra é alimento. E ela nos ensina como esse Deus é grande, como Ele traz existência, o que não existe, e mostra a sua grandeza, porque Ele cuida, irmãos. Quando a gente vê aqui, quando fala assim, e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, num vale cheio de ossos. Aqui foi a mão do Senhor que levou Ezequiel em espírito. Eu creio assim, ele mostrando para Ezequiel que o que Ezequiel estava vendo pelos olhos carnais, como nesta tarde, deste dia em Maérica, nós estamos vendo pela nossa possibilidade humana. Muitos estão olhando pelo lado, eita meu Deus, eita glória. Muitos estão olhando pelo lado humano, pela sua visibilidade humana, pela sua ótica humana, pela sua possibilidade humana. Algo que você olha que é impossível. Meu Deus. Eu creio através desse texto que ele quis mostrar aqui que ele ia mostrar a grandeza dele. Que eu creio assim que ele estava vendo algo impossível. Quando você está olhando e está vendo algo impossível aos seus olhos, para os olhos de Deus não, aos seus olhos, Ele vai mostrar para você algo que Ele vai dizer assim: olha, você pensa de um jeito, você olha de um jeito, mas eu vou mostrar para você que eu sou Deus das impossibilidades, eu sou Deus do impossível. Porque eu creio que tem muitos nesta manhã olhando as possibilidades humanas, mas mergulhe no mundo espiritual. Porque a palavra vai dizer que ele levou em espírito. Não era coisa aqui normal. Não era algo normal. Era em espírito. Numa profundeza tremenda. Ele disse: olha, Ezequiel, eu vou te levar em espírito e vou te mostrar o que é que eu vou fazer neste meio deste vale. Olha, Ezequiel, há um vale. Vou te levar para um vale. Vou te mostrar dentro desse vale que tem numerosos ossos sequíssimos. Exaltado é o nome do Senhor. Há vales que parece que você não vai sair mais dele. Há vales que parece que é impossível acontecer algo dentro deste vale. E dentro desta palavra eu quero trazer para você: não importa o vale, não importa o deserto, não importa onde Deus te colocou, aonde Ele te levou e o que Ele está te mostrando. Mas se Ele está te mostrando, é porque Ele está dizendo: olha, eu estou te mostrando, porque dentro deste vale há uma saída. Bendito é o nome do Senhor. Porque quando a palavra vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, foi a mão de quem? A mão do Senhor, a mão do Todo-Poderoso. E me levou em espírito do Senhor em um vale de ossos. Se a gente for meditar, já parando aqui nessa passagem, aqui nesse primeiro versículo, que fala no vale de ossos. E o texto vai nos dizer, mais adiante, que vai dizer que estavam sequíssimos. Para que serve ossos, irmãos? Para que serve ossos? E mais sequíssimo? Para nada. Porque se você for a um cemitério, e quando se tira ali aquele corpo que passou aquele tempo, e desenterra ele, aqueles ossos vai servir para quê? Queimar. Porque não tem mais carne, não tem mais nada. Não existe mais nada. Quer dizer, não existe mais esperança de nada. Mas é o nosso Deus. Ele diz: olha, onde a tua esperança, aonde você não tem mais esperança, eu vou mostrar para você que eu vou trazer existência.
Eu vou mostrar que nesse vale, nesse deserto, tem solução, tem jeito. Eu acho lindo o meu Jesus. E eu acho lindo trabalhar do nosso Deus. Porque Ele não trabalha como o homem trabalha. Ele não trabalha como um ser humano. Ele trabalha diferente. Você vai pela uma mão, Ele diz, eu vou te dar outra direção. Você vai pelo caminho, e Ele diz, eu vou te dar outra direção. Bendito é o nome do Senhor. Porque na vida de Ezequiel, Ele disse, eu vou te mostrar. Vou te levar em espírito e vou te mostrar um vale. O que é um vale? E este vale tem algo lá que é ossos, é numeroso, não é pouco. Mas eles estão sequíssimos, Ezequiel. Eles estão sequíssimos. E eu vou te mostrar. E o texto vai nos dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer, que eram muitos, eram numerosos. E diz assim, e Ele me disse, quando Ele diz assim, e fez andar ao redor deles. E esse que era muito seco sobre a face do vale. Ele não fez Ezequiel andar ao redor. Ele disse, agora eu vou fazer você andar ao redor. Eu creio assim. Ele disse assim, eu vou fazer você andar e você vai observando. Vai observando, Ezequiel. Observe o cenário, observe o ambiente, observe o que eu estou lhe mostrando na cama, porque crente tem que ser observador. Quando Deus manda, ele tem que olhar, ele tem que observar, ele tem que ficar atento, ele tem que ficar atento à situação, porque aqui dentro desse texto, nós não queremos dizer, olha Ezequiel, eu lhe levo em um vale de ossos sequíssimo, porém eu vou lhe levar ao redor dele, vou lhe mostrar. Eu creio assim, ele dizendo, observe isso aqui, Ezequiel. Observe esse cenário, observe essa situação. Você está numa situação que está só observando e achando que não tem jeito. Se aquiete, se acalme. A última palavra é do Senhor, porque Ele disse para Ezequiel, eu lhe levei em espírito, agora eu vou fazer você andar em redor. E vá observando, Ezequiel, o que eu estou lhe mostrando. E aqui no 3 vai dizer, e Ele me disse, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Que pergunta. Que pergunta, né? O próprio Deus que leva Ezequiel em uma visão para mostrar um vale de ossos secos. É o mesmo Deus que faz a pergunta a Ezequiel. Eu não sei que pergunta, eu não sei que resposta você está esperando da parte do Senhor. Mas Ezequiel, quando ele chegou naquele vale, o texto vai nos dizer que ele disse, eu vou te levar, vou te mostrar e vou colocar você ao redor, vou passear com você neste vale. Eu vou lhe mostrar. Ele dizendo, observe. E eu creio assim pela palavra, que Ezequiel começou a observar aquele momento que Deus estava mostrando para ele aquele vale de ossos secos. E eu creio assim, imaginando, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, Ezequiel observando, naquela visão que o próprio Deus pegou ele pela mão e levou ele para aquele vale, observando e olhando. E eu posso imaginar o meu pensamento, naquele momento Ezequiel, observando e dizendo, meu Deus, o que é que o Senhor quer falar para mim sobre isso? O que é que o Senhor quer dizer para mim sobre isto aqui? Não tem situação assim, que Deus te leva, que Deus permite na tua vida, na tua história, e você diz, meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça dentro dessa situação? Que reação eu tenha? Eu me calo, eu observo, eu me levanto, eita, eu me movimento. O que é Jesus? E Ezequiel naquele momento, ele estava ali parado, observando aquele vale de ossos secos. E aí o próprio Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Poderão viver, Ezequiel, esses ossos? Olha que pergunta. A pergunta que Deus fez para Ezequiel, mostrando essa situação, é como ele estivesse perguntando para mim neste dia de hoje. Haverá alguma coisa impossível? Será que eu não posso fazer? Será que eu não posso trabalhar da forma que eu quero? Porque muitas vezes a gente espera
que Deus trabalha da forma que eu quero, que você quer, mas Ele trabalha da forma que Ele quer. Quando Ele diz para Abraão, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou terra nenhuma para Abraão, não. Ele só deu uma ordem. E aqui Ezequiel, Ele mostrou para Ezequiel, Ele levou Ezequiel, e lá dentro daquele vale, Ele mandou Ezequiel observar e fez a pergunta para Ezequiel. Aleluia. E disse no 3, e disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Olha que pergunta. Deus fazendo a pergunta para Ezequiel. Ele fazendo esta pergunta para mim: haverá alguma coisa que eu não possa fazer? A tua situação, para você, você acha pelos seus olhos, humanamente falando. Mas entre na dimensão do Espírito nesta manhã, neste dia. Veja a situação que você está neste vale. Através da palavra. Porque a palavra ela fala comigo, ela fala contigo. A palavra ela te alimenta. A palavra ela é resposta para as tuas interrogações diante do Senhor. Quando ele diz assim: poderão reviver esses ossos? Ponto. Aí aqui vem a resposta. Respondi o Senhor: Deus, tu sabe. A resposta de Ezequiel foi essa. Diga para ele nesta manhã: esta situação, Senhor, tu sabe como vai fazer. Eita, que Deus tão lindo. Deus está lindo neste dia, falando com você. Falando com você que está aqui, com você que está do outro lado. Como ele falou para Ezequiel: a situação dos teus olhos, Ezequiel, não tem jeito. Esses ossos estão secos, não está, Ezequiel? Mas eu te pergunto, Ezequiel, neste dia, poderão reviver essa situação aos teus olhos? Você acha que tem jeito, Ezequiel? Meu Deus. Ezequiel imediatamente sempre a palavra: Senhor, tu sabe. Então neste dia de hoje, diga para o Senhor Jesus: olha a minha situação. Já orei, já fiz o que tinha de fazer. Agora, Senhor, é contigo. Descansa, te aquieta, te acalma. Através da palavra dele, ele está dizendo: aleluia. Porque quando ele fez a pergunta para Ezequiel, Ezequiel imediatamente disse: Senhor Deus, tu sabe. Porque aos olhos de Ezequiel não tinha jeito. Aos olhos de Ezequiel, aquela situação não haveria mudança. Porque como é que pode ossos secos, sequíssimos, Deus fazer essa pergunta para Ezequiel? Ezequiel não escolheu. Foi a mão do próprio Deus que levou ele. A situação que nós estamos levados, minha irmã. A situação que Deus é quem nos leva. Agora, quando Deus nos leva por um propósito, Ele se responsabiliza pelo que vem. Pelas guerras, pelas tempestades, pelos levantes. Lacamandaraia sébria. Porque Ele disse assim: Ezequiel, pegou Ezequiel pela mão, levou em espírito e disse: eu vou te mostrar uma situação. É a situação de quê? De um povo. Meu Deus. Existem pessoas que nós olhamos para eles e não tem mais jeito não, né? Tem não, aquele ali não tem mais jeito. Aí Deus olha para mim, para você e diz: quem disse? Para você. Você está olhando pelos seus olhos carnais, mas eu vejo além, decanto. Eu vejo além, eu vejo o que você não vê. Eu entro onde você não entra. Eu conheço o pensamento, eu conheço o coração. Eita, eu vejo a mente. Eu entro dentro. O único que pode entrar dentro de uma mente é Jesus, para conhecer pensamento. O único que pode ver a intenção do coração é Ele. Ele esquadria pensamento. Ele vai dentro do teu interior. Ele sabe o que você pensa. Eita, antes que haja uma palavra na sua boca, Ele já sabe o que você ia dizer. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado e exaltado este Deus lindo, que está aqui nesta manhã, neste dia de hoje, nesta tarde. E eu sou muito grata a Ele, pela sua bondade e misericórdia, pelos seus favores imerecidos. E sempre eu digo: seja grata a Deus pelas pequenas coisas que Ele faz na sua vida.
Comece a agradecer hoje pelo que está dando errado. Não só agradeça pelo que dá certo não, minha irmã. Agradeça pelo que está dando errado, porque Deus sabe o que faz. A gente não sabemos o amanhã, mas Ele vê o agora, o entardecer, e o amanhã está na mão dEle. Ele sabe de todas as coisas. E eu sou muito grata ao meu Deus por tudo que Ele tem feito. Pelos seus cuidados, pela sua bondade. Muitas das vezes a gente estamos chorando, irmão, não é porque estamos tristes. Ou estamos passando por alguma coisa. É gratidão a Deus de respirar, de andar, de caminhar e de falar com Ele, ter um diálogo com Ele. Tem coisa melhor não. Não tem coisa melhor do que estar de joelho na presença do Senhor. Por quê, irmão? Porque tem muitos que querem se ajoelhar e não tem mais perna. E você tem duas pernas. Está aí caminhando com seus pés. Pode dobrar o seu joelho para agradecer a Ele e adorar a Ele. E eu sou grata ao meu Deus por tudo. Tem hora que eu fico regozijada no Senhor pelos seus feitos que Ele tem feito na minha vida. Glória seja dada o nome do Senhor. E vimos aqui quando Ele disse: Senhor Jeová, tu sabe. E aqui vai dizer no 4: então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Que coisa tão linda. Quando a gente vai meditando, vai lendo, vai pausando, vai se alimentando, a gente vê Deus falando lindo. Porque quando Ele disse assim: Senhor, tu sabe. Aí Ele disse: agora eu vou te dar uma ordem, homem. Começa a profetizar. Profetizar quando as coisas vão bem é tão bom, né, minha irmã? Dizer: ó, está dando tudo certo, glória. Mas profetizar no vale, quando tudo está ao contrário. Quando teca, muitos vão murmurar, muitos vão criticar, outros vão murmurar, outros vão reclamar. Mas Deus deu uma ordem para Ezequiel: Ezequiel, essa situação dos teus olhos não tem jeito, mas eu vou te dar uma ordem. Abre a tua boca neste vale e começa a profetizar sobre este vale de ossos secos. É coisas, se nós for olhar, for começar a olhar, é inexplicável. Não tem comparação, não tem explicação. Não tem. Eu vou fazer que nem o pregador que estava pregando no congresso. Ele disse que crente é dado como doido e louco. Porque ele entra no sobrenatural divino, irmão. E as coisas divinas é loucura. Para quem não entende, para quem não entra, eita, lacamando, para quem não tem a dimensão das coisas espirituais, acha que é loucura, é doido, é doida, ela vê, eita, calabada, não, irmão, é a dimensão espiritual que Deus te leva, porque aqui Ezequiel foi levado para uma dimensão espiritual, foi espírito, não foi aqui com os olhos abertos, não foi como a irmã Maria está aqui, como você está aqui, foi na dimensão espiritual. Porque quando Ele quer se revelar, Ele se revela no mundo espiritual para o crente. Sobre. Aleluia. E quando Ele vê aqui, que Ele diz assim: profetiza. Se Deus vê agora, mandasse tu profetizar, nós, diante de um cadáver, não foi como Jesus ressuscitou a Lázaro após 4 dias, não. Porque aqui Ele estava mostrando o quê? Que ia trazer a existência o que não existia mais. Porque era uma decadência espiritual. O povo estava morto. Aí Deus diz: quem está morto vai passar a ter vida. Aqui era espiritual. E vimos assim que se Deus dissesse assim: profetiza sobre esses ossos. Agora, levasse lá no cemitério, profetiza aí que eu quero reviver. Era coisa para quê? Coisa para a gente ficar. E Ezequiel aqui, ele disse o quê? Senhor, tu sabe. Aí disse: agora abre a tua boca. Começa a profetizar sobre esses ossos. É Deus dizendo assim: começa a abrir a tua boca. Para tu não está vendo nada. Só é osso. Mas para mim, lacamandará, eu vou fazer existir. Para mim eu vou trazer existência. Você está vendo pelos seus olhos que é osso. Mas esses ossos eu vou trazer existência. É Deus dizendo nesta manhã, minha irmã, que aquilo que está morto vai fazer reviver. Aquilo que que parece que não vai acontecer, vai acontecer. Tome posse nesta manhã. Que Ele disse que vai acontecer, porque vai acontecer.
Quem manda é Ele. O poder dele, a autoridade é dele. Ele dá uma ordem para Ezequiel. Bendito é o nome do Senhor. Quando ele diz assim, então profetiza. Aí aqui diz assim, então profetiza esses ossos. E disse que os ossos ouviu a palavra do Senhor. Que coisa tão linda. Os ossos secos ouviu a palavra do Senhor. Ossos secos ouviu a palavra do Senhor. Irmão, que coisa tão linda. Como é tremendo este Deus. Deus mostrando através da sua palavra, das escrituras sagradas, que Ele é Deus das impossibilidades. Aquilo que está morto, Ele traz a vida. Aquilo que não tem mais, não existe mais, Ele faz existir. Mas através de quê? Do profeta Ezequiel. Ele começou, então profetiza sobre este vale. E a palavra vai dizer, e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e viverei. Quando ele disse assim, profetiza sobre esses ossos, que eu vou fazer reviver. E o texto vai nos dizer que ele começou o quê? Primeiro ele põe o quê? Nervos. E antes de acontecer isso aqui, irmãos, que eu acho interessante nesse texto, é que quando Ezequiel começou a profetizar, disse que dos 4 cantos tem vento que é para colocar no lugar, né, irmãos? Não é assim? Alguém fica na calabassure medevassé, sem entender. Mas tem situações, tem vento, tem circunstância que Deus nos leva, que Deus me leva, que Deus te leva. É para um preparamento, é para colocar o que está fora no lugar certo. Meu Deus. Aí alguém fica assim sem entender, não é para entender não. Só passe pelo vento. Meu Deus. Sobre. Aleluia. Porque quando ele disse assim, agora abre a tua boca e profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel começou a profetizar. Quando Ezequiel disse assim, agora ouve-se um ruído. Porque para ter vitória, irmão, tem reboliço. Eu ainda não vi alguém contar uma bênção ou contar uma vitória para primeiro não ter passado por um processo. Para não ter passado por algum vento. Uns é um vento mais forte. Outro, o vento, porque Deus vai permitir algo na vida de cada um conforme Ele suporta. Porque Deus não vai te dar uma prova para te matar. Deus não vai você passar pelo vento para você se desviar. Mas às vezes você diz no seu pensamento, eu vou parar, vou desistir. Eu não aguento mais. Mas Deus te dá graça, Deus te dá força, Deus te dá estrutura para você suportar. Não é para você parar, não é para você desistir. Não é para você voltar atrás. É para você prosseguir, chorando e gemendo. Oi, irmã Maria, mas não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci, você vai vencer. Se apegue com Jesus. Eita, confia nele, acredita nele. Ponha toda a confiança nele, porque ele vai fazer você superar. Ele vai fazer você vencer. Esse vento não vai te matar. Esse vento não vai te sucumbir. É por um propósito que Deus tem na tua vida. E você não está entendendo. Porque o texto vai dizer que ele soprou os 4 ventos. Soprou um vento dos 4 cantos. E começou-se a ver um ruído. Quando o vento começa a soprar, é para colocar o que está fora no lugar. Porque está dentro do texto. Quando Ezequiel começou a profetizar, houve um grande ruído. Que ruído, irmãos? Se a gente for meditar, a gente começar a meditar no texto, a gente vai ouvir o ruído do quê? De ossos estralando, ossos se mexendo. Oi, irmão, é coisa que a gente, né, for meditar e vai dizer, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Mas o nosso Deus pode todas as coisas. Ele faz como quer e opera como quer na vida de quem quer. E quem vai contender com ele? Com o que ele determinou? Porque quando ele vai dizer no texto que houve um vento, soprou um vento e houve um grande ruído e um rebuliço. Para poder Deus mostrar a grandeza sobre esse vale de ossos secos, irmãos.
e colocar tudo no lugar. Teve rebuliço. Há coisas que acontecem no meio da família, da parentela, no casamento. Oh, meu pai, decanto. É para colocar algo no lugar, irmã, que está em falta. Porque é dentro da palavra. Ele mandou Ezequiel profetizar. Está dentro da palavra. Houve um grande ruído e um rebuliço. E um grande barulho começou de ossos secos. E o interessante nessa passagem é que os ossos, eles começaram a procurar cada osso o seu osso. Não foi procurar os membros, não foi procurar ossos de lugar diferente. Não. Cada osso no seu devido lugar. Então, para colocar algo no lugar tem que haver o quê? Ruídos, barulho, reboliço. Mas reboliço traz vitória. Como é que pode, irmã Maria? Pode sim. Você já viu alguém passar por alguma coisa para depois não ter vitória? Tem vitória, né, irmão? E vai contar. Mas primeiro tem o quê? O reboliço. Tem um ruído, tem barulho, para depois Deus mostrar a grandeza dele. Aquela situação que eu criei e permiti você estar nela, foi para a vitória, foi para você agradecer, foi para você contar. Então as situações na tua vida que é rebuliço, para Deus colocar tudo no lugar, porque está fora. E o que está fora Deus coloca no lugar. E quando a gente vê nesta palavra, bendito é o nome do Senhor, que cada osso se juntaram nos seus ossos, procuraram o seu membro. E depois colocaram ali um grande exército de pé. Não poderia, quando Ezequiel começou a profetizar, que veio o ruído e o rebuliço. Eu creio assim, imaginando, se era um vale numerosos de ossos secos, muitos ossos misturados, não é? Havia uma grande mistura de ossos. Osso de pé para um lado, de dedo para outro, né? E ali sucessivamente. Estava uma mistura. Mas naquela hora da ordem do Senhor, os ossos secos ouviu e escutou. Porque o texto vai dizer que os ossos secos escutou a voz do Senhor. Até ossos secos tem que ouvir e obedecer. Ossos secos tem que ouvir e obedecer quem está mandando. E quando o texto vai nos dizer que cada osso começaram a procurar os seus membros. Imagina aquele vale. Corpos de humanos, homens, mulheres, criança. Que era um vale, ali tinha ossos de todo tamanho, irmão. De todo tamanho. Do menorzinho ao maior. Mas cada um procurou seu lugar. Nenhum ficou fora do lugar. E quando formou aquele grande exército que colocaram de pé, aí agora faltava algo. Porque veio primeiro nervo, pele. Veio primeiro nervo, carne e pele. Depois que eles colocaram tudo no seu devido lugar, que se juntaram, que foi aquele grande exército, que formou aquele grande exército, que simboliza ali o povo de Israel espiritualmente, que estava morto. Mas nesta manhã eu quero dizer, o que está morto, Jesus chega com vida. Ele tem vida na área espiritual e também aqueles que morrem, irmão. Porque eu já vi. Tem na Bíblia e a gente já viu Deus ressuscitar pessoas mortas. Ele mudou, não. Eu mudo, você muda, a tua fé fica pequenininha, mas através da tua fé pequena Ele faz milagre. E quando a gente vê aqui, que coloca de pé aquele grande exército, formou-se todinho, mas faltava algo. Faltava algo na vida daqueles ossos, que já tinha se formado, formou um grande exército, estavam de pé. Mas faltava algo, que era o fôlego de vida, era o espírito de vida. E ali, Deus sopra e eles começam a reviver. Então que neste dia de hoje, é dia de milagre, é dia de cura, é dia de resposta. Porque eu creio assim, quando eu saio do meu lar para adorar, para vir à casa do Senhor, independentemente de estar aqui ou estar lá atrás, eu sou adorador. Independentemente de estar aqui pregando a palavra, ou estar aqui diante do altar, eu continuo sendo adorador e adorando ao Senhor. Porque o verdadeiro adorador, irmão, ele adora, não depende da circunstância para adorar, não. Ele adora quando tem, quando não tem.
Ai, irmã, a senhora é assim, eu não sou. Mas temos que ser assim, agradecer Ele por tudo. Se tem, adore. Se não tem, adore. Porque quem provê está aqui. Quem faz está aqui. Bendito é o nome do Senhor. Então, neste dia, pega esta palavra. E quando ali soprou o Espírito e o fôlego de vida, aqueles começaram a... Faltava algo ali naquele exército que foi formado de Vale de Ossos Secos. E ele soprou o fôlego de vida. E eles o reviveram. Quando ele diz assim: e eu porei como ele ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército extremamente grande. Porque tem pessoas que precisam do sopro de vida da parte do Senhor para começar a reviver, para ser restaurado. Quantos está na casa do Senhor, mas não sente mais a presença? Quantos está na casa do Senhor, mas não sente mais a presença do Espírito Santo? Então precisa de ser soprado o fôlego de vida, para que volte a viver, para que volte a ser adorador, para que volte a adorar, volte a glorificar, volte a sentir a presença. Porque um crente sem a presença é um crente vazio. Um crente sem a presença é um crente vazio. Bendito é o nome do Senhor. E quando ele soprou, ficaram de pé e formou-se um grande exército. Então neste dia, aprenda com a palavra que Deus mostrou para Ezequiel naquele vale. Trazer existência o que não mais existia. Trazer existência aquilo que Ezequiel achava impossível. Porque eu creio assim, imaginando dentro do texto, que para Ezequiel era impossível. Para você ter algo impossível, acredite no Deus que levou Ezequiel em uma visão e restaurou aquele vale de ossos secos. Acredite no Deus que traz existência. Acredite no Deus que foi lá após 4 dias e ressuscitou a Lázaro. Acredite no Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. Acredite no Deus que ressuscitou a filha de Jário. Acredite nesse Deus que está aqui. Ele ainda ressuscita, irmão. Ou como eu creio, de Camandarabastéria. Eu creio no poder da ressurreição. De Calabadavassou. Que Deus ainda ressuscita. Aquele que está morto, Deus ainda faz reviver. Faz tirar da intubação. Eita, o médico diz, leva para casa, não tem mais jeito. Mas eu creio no Deus que ainda traz o fôlego de vida de volta e ressuscita, para mostrar que a morte e a vida estão na mão dele. Irmão Osto, prepare uma mensagem para trazer para os nossos corações nesta tarde, amém? Glória a Deus. E aqui estamos, irmãos, diante de um Deus que faz tudo isso, além do que pedimos ou pensamos. Não basta só você carregar a Bíblia, irmãos. Estar com a Bíblia, andar com a Bíblia sagrada e não crer no que está escrito, não crer no Deus que você serve, que ainda faz milagre. Porque eu creio, quem crê está aqui, no Deus ainda que faz acontecer, no Deus que ainda faz milagre. Se Ele deixou escrito nas Escrituras, para que eu e você cresça no dia de hoje, que Ele é o mesmo hoje eternamente. Ele não mudou, Ele está aqui. Ele opera, irmãos, ainda nas impossibilidades suas. Um certo dia eu estava no ciclo de oração. Não gosto, pode se aproximar. Um certo dia eu estava no ciclo de oração e eu vi, irmãos, eu vi aquela mulher naquela oração vomitar um mal. Ele mudou? Não. Eu já vi pessoas que estavam ali com a ferida cancerosos. Eu vi na história. Aberta. Ela tinha diabetes, estava aberta. E Deus chegou ali, fechou e curou. E depois eu vi aquela mulher ali na rua. Ela disse, irmã, aquele tempo. Eu nem imaginava mais. E eu vi ali aquela mulher agradecendo. E mostrou só a cicatriz. E era uma ferida enorme. E Deus curou. E o que é que Deus não pode fazer hoje? Ele ainda cura. Ele ainda faz milagre. Se Ele deixou escrito, é porque o poder dele não mudou, nem vai mudar. E Ele está aqui no dia de hoje para realizar milagre. E vidas vão chegar aqui para agradecer. Ele levou você por esse caminho
Mas tem vitória dentro deste caminho. Se Ele que está levando, e Ele que colocou, e Ele que permitiu, porque tem vitória. Porque a gente tem visto muitos milagres. E vamos continuar vendo, irmão, milagre. Coloca a tua fé em prática, nesse dia de hoje. E creia, e tome posse do milagre. Pode vir, meu. O diácono Osto, nós vai trazer uma mensagem para os nossos corações. Continuar, irmão. Porque Deus, Ele tem mais até o termo, amém?